Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. De onde surgiu, quando surgiu as religiões? Foi Deus quem criou as religiões? Ou foi homem? Ou foi invenção humana? Vamos ver neste vídeo se religião é coisa de Deus, ou é coisa do diabo, ou é invenção humana, ou quem saiba, o diabo usa religiões para enganar pessoas e afastar pessoas do reino de Deus, como acontece atualmente. E como identificar uma falsa religião? Religião é um conjunto de crenças e formas de interpretação bíblica. Cada um que forma uma religião ou funda uma religião, ele cria aquela religião baseado na forma que ele interpreta a Bíblia. E todos que seguem a sua religião devem ter a mesma linha de interpretação que aprendeu com ele. Não pode ser uma oposição dentro da denominação. E muitos dizem que foi Deus que mandou ele abrir aquela religião. Ele teve um sonho e Deus mostrou em sonho que era para abrir aquela religião. Eu já vi muito disso. Eu conheço religião desde 1985, quando eu era criança. E estudo religião há muitos anos e eu sei muito bem do que eu falo. Religião é igual partido político. Cada um ensina de um jeito e cada um diz que a sua que é a certa, e uma fala mal da outra para dizer que a dele é a melhor. E já existia religiões nos tempos bíblicos? É isso que vamos saber agora. E se você gostar do vídeo, dá um cliquezinho em gostei aí embaixo de você nesse botão para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreva caso não seja inscrito. Religiões já existiam desde os tempos bíblicos e já causava problemas desde os tempos bíblicos. Jesus foi morto por motivos religiosos e políticos. Os fariseus tinham inveja de Jesus e queriam matá-lo de medo de perder a sua posição, a sua influência. O farisaísmo era uma religião que tinha influência política e na sociedade. Eles não estavam preocupados se Jesus era o Cristo Messias enviado ou não. A preocupação deles era medo de perder a popularidade. Então, já existia religião naquele tempo, inclusive religiões falsas, como existe hoje, como sempre existiu. A principal falsa religião nos tempos de Cristo e da igreja primitiva eram os fariseus. Era uma seita judaica que observava a lei mosaica, mas de forma legalista. Não tinha amor pelos outros, desprezavam aqueles que não fossem da seita deles. Hoje os fariseus, o modelo de fariseu, são representados pelas testemunhas de Jeová e Igreja Adventista, que se julgam a religião verdadeira e condenam os que não seguem a sua seita. É um modelo farisaico em nossos dias. Falsas religiões que enganam as pessoas para pegar dinheiro não é algo novo. Não é só isso que você vê aqui no Brasil. Já existiam exemplos nos tempos bíblicos. Vamos citar pelo menos 2 exemplos. Acompanhe na sua tela 2 Pedro 2, do verso 1 ao 3. Pedro deixou claro que é o modelo que vemos hoje. Veja aí. E também houve entre o povo falsos profetas, como tem hoje, como entre vós haverá também, no tempo futuro, falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Temos hoje testemunhas de Jeová, adventistas, que pregam heresias de perdição, que tira a salvação das pessoas, trazendo sobre si mesmos
repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções e por avareza, viu? Avareza, ganância, farão de vós negócios com palavras fingidas. Veja, é exatamente o que temos hoje. Avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. No Brasil, tem de sobra. Agora veja o que Paulo disse quando se despediu de Éfeso. Atos 20, versos 29 e 30. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Aqui no Brasil tem de sobra. Agora preste bem atenção. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Veja que Paulo diz que dentre eles, de dentro da igreja, surgiriam homens perversos. Dentre eles surgiriam falsos profetas que falariam coisas para atrair pessoas de dentro para eles. Isso não é nenhuma novidade aqui no Brasil nos dias atuais. Aqui tem de sobra. Agora, como saber quando alguma religião é falsa? Existem algumas formas de identificar uma falsa religião. Algumas religiões falsas são feitas à base de profecias e revelações. As suas doutrinas são baseadas em profecias e revelações que não existem na Bíblia, como o Adventismo e as Testemunhas de Jeová. Profecias que não existem na Bíblia, mas eles têm como verdade, e algo que faz parte até mesmo da salvação. Uma falsa religião, que também chamamos de seitas, eles têm a liderança ou o fundador como tendo a mesma autoridade que a Bíblia. O Adventismo diz que os ensinos de Ellen White, que é a profetisa deles, têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia. A própria Ellen White diz que os ensinos dela é de fundamental importância para a salvação do homem. Ou seja, a Bíblia para eles não é suficiente. Então esse é um ponto de identificar uma seita. Para uma seita, só a Bíblia não é suficiente. Da mesma forma, as testemunhas de Jeová. Eles têm o corpo governante e as falsas profecias de Russell como a verdade. Só a Bíblia para eles não é suficiente. Num livro, as TJs dizem que sem o corpo governante, jamais a pessoa avançará na estrada da vida. Ou seja, sem o corpo governante é impossível entender a Bíblia e ser salvo. O corpo governante é um grupo de homens que ficam em Nova York, e são eles que fazem as literaturas para todas as testemunhas de Jeová do mundo inteiro. Sem eles é impossível entender a Bíblia e é impossível ser salvo. Característica de uma seita. A Igreja Adventista e as Testemunhas de Jeová preenche todos os requisitos de uma seita. Tudo que é necessário para que uma religião seja considerada uma seita, essas duas religiões têm. Mas o curioso é que o corpo governante não existe na Bíblia. Paulo disse em 1 Coríntios 4, verso 6, para não ir além do que está escrito. Todas as profecias escatológicas do Apocalipse, toda a escatologia do fim, dos acontecimentos para o fim, está na Bíblia. Tudo que é preciso crer para ser salvo já está na Bíblia. Na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Não existe nenhuma novidade. Profetas que ensinam coisas que não está na Bíblia e diz ter recebido de Deus é mentira. Devemos crer somente na suficiência e na inerrância das Escrituras. Não precisamos de Ellen White e nem do corpo governante para sermos salvos e para compreender a Bíblia. Falsas religiões têm ensinos que não existem na Bíblia e se julgam a única igreja verdadeira. Por exemplo, a Igreja Católica. Eles ensinam que fora do catolicismo não tem salvação.
E a Igreja Católica é a única igreja que Deus deixou. Mas os seus ensinos não existem na Bíblia. Celibato obrigatório, canonização de mortos, batismo de bebê, transubstanciação, sacramento, Assunção de Maria e muito mais. Não existem na Bíblia. Preenche também os requisitos de uma seita, tanto católica, Testemunho de Jeová, Adventista, Mórmon e muitas outras mais, que são falsas religiões humanas, são igrejas fabricadas. Tiago diz que a verdadeira religião é ajudar os pobres, viúvas e necessitados e fugir da corrupção no mundo. A religião verdadeira somos nós, é a obediência à palavra. Eu não falei nada para ofender ninguém, né? Eu fiz talvez alguém não goste, né? Porque eu citei nome de igreja, mas é necessário. É isso aí, dá um joinha se gostou, se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.